Olá, internauta, você que está ligado no site bocãonews.com.br. Começa agora mais um programa Pauta Livre e hoje a gente recebe aqui o Luiz Baldens. Ele é presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, a FENAPEF. Seja bem-vindo aqui, primeira vez no site Bocão News. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar aqui sobre as principais lutas da categoria, mas inicialmente eu queria que você iniciasse falando sobre o Sistema Único de Segurança Pública, que é um tema que está em debate, que essa semana já foi sancionado pelo presidente, e eu queria que o senhor iniciasse a entrevista falando sobre esse tema, qual a sua opinião e sua avaliação sobre essa proposta. A criação do próprio Ministério da Segurança Pública nós consideramos um avanço, né? Melhora bem as expectativas nossas sobre o tratamento que a União vai dar à questão da segurança pública, né? Até porque, junto com saúde e educação, forma esse tripé aí que a população sempre exige, né? Um tratamento diferenciado. E o SUSP, ele vem com a proposta de promover uma integração entre todos os operadores de segurança pública, todos os órgãos, né, que trabalham na segurança pública e com uma destinação de um fundo específico para suprir as necessidades dos gastos, né, advindos desse sistema, mas necessariamente o sistema único não é uma novidade, né, não é uma inovação na legislação nossa, nem nas estruturas. Já houve iniciativas anteriores e que não deram certo por causa da falta de preparação das estruturas individuais que você está integrando. Sim. Então essa é a nossa preocupação maior e a nossa crítica, de que antes do lançamento de um sistema único deveria haver uma valorização maior das polícias nos estados e de todas as entidades que vão integrar esse sistema. Porque senão você vai acabar unindo estruturas que já não funcionam, que não apresentam bons resultados, e você vai unir e integrar estruturas que já decretaram sua falência, e sobretudo insatisfeitas, né? E não atendem um mínimo sequer, né, individualmente eu digo, nem a própria Polícia Federal, porque quando nós temos o formato de operação, o nosso trabalho apresenta um resultado. Mas o habitual, o corriqueiro da Polícia Federal, não é nada diferente das polícias civis, por exemplo, nos estados, né? Os crimes, por exemplo, eleitorais, moeda falsa, falso testemunho, falsidade documental, a Polícia Federal também não apresenta bons resultados na elucidação desses crimes, né? Quando eu digo isso, eu estou falando de autoria e materialidade a serem registradas nesse procedimento de investigação. Os procedimentos são por demais burocratizados, são muito judicialescos, que a gente chama, então isso tudo complica, né? Faz com que as investigações sejam mais demoradas aqui no Brasil e apresentem, consequentemente, resultados piores. Então, o SUSP, para funcionar bem, para ter uma expectativa boa e de significar uma inovação, não repetir coisas anteriores que nós já fizemos, deveria se preocupar individualmente com cada entidade, com cada órgão que está envolvido nesse projeto. Então, acho que isso aí, em nós, pelo menos que estamos ali de dentro, analisamos de dentro para fora, nós teríamos uma expectativa melhor. De alguma forma, você acha que o governo é sensível a essas questões? O governo tem se mostrado sensível, mas agora ele vai precisar de um componente maior, que é a coragem. Ele vai ter que enfrentar corporativismos, ele vai ter que promover uma união com o Ministério Público, que durante os últimos anos tem se afastado da polícia e exercendo uma atividade mais distante, que é o controle externo. Por que então, quer dizer, o Ministério Público ele tem uma estrutura independente que é diferente, ele ganhou características diferentes do que em outros países. Em outros países a polícia é mais próxima, naturalmente, do Ministério Público, né? Porque ele é o destinatário das ações das polícias, né? Principalmente as de investigação. Então não tem nenhuma razão para o destinatário do nosso trabalho ficar afastado. E hoje há até uma certa disputa entre a condição de investigador ou não com a polícia, e que nós, investigadores, agentes da Polícia Federal principalmente, não temos o menor interesse nessa briga. Para nós, o papel da polícia está muito claro, investigar, obter o máximo de indícios, de provas de autoria, de materialidade, e encaminhar para o Ministério Público e deixar essa parte de análise jurídica, tudo para quem é de direito, quem vai promover a ação penal, que é o Ministério Público. Isso é igual em todo o país do mundo. No Brasil, a polícia absorveu conceitos jurídicos para fazer análises em nome da garantia, em nome da tipificação penal, mas isso é muito pouco, perto do que se exige de um policial em outros lugares do mundo, para estabelecer direitos e terminar uma investigação que tenha um nível bom de eficiência, né? O Brasil pena aí com 8% de resolução de crimes de homicídio, por exemplo, e se nós estamos tratando o bem maior nosso, que é a vida, a um nível de 8%,
né, de descoberta de assassinos e de envio desse material probatório para o Ministério Público, imagina os outros crimes, né, furtos diversos, outros crimes considerados menores, né, de menor potencial ofensivo. Então, nós temos que primeiro provar que temos eficiência, mudar nosso modelo de investigação. O inquérito policial hoje é um trambolho burocrático enorme. O brasileiro comum que é furtado, ele não vai até uma delegacia com a expectativa de que vá ter seu bem de volta. No máximo, ele vai fazer um boletim de ocorrência para usar o seguro, para ter o bem ressarcido por outra via, mas ele não tem confiança de que o procedimento policial vai trazê-lo o bem de volta, ou no caso da vida, trazer a justiça feita, né, ao ente que foi assassinado, o parente, o amigo. Ok, a gente conversa para você que chegou agora com o Luiz Baldens. Ele é presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais. Aproveitando um assunto que também está na agenda política e da justiça, está em votação no Supremo Tribunal Federal a questão e a polêmica envolvendo condução coercitiva. Sim. O senhor é a favor? Para o nosso trabalho... Da forma como está sendo aplicada? Há certas situações que margeiam o exagero, né? Nós, policiais federais, somos contra esse mediatismo. Ele nunca nos favoreceu. Sabemos que há questões de vaidade envolvidas, disputas internas que muitas vezes se perdem nessas questões, mas nós temos o caso recente da Operação Carne Fraca, que expôs a Polícia Federal negativamente. Temos aquela questão, a operação em Florianópolis, do reitor da universidade, que depois cometeu suicídio. Então, são reflexões que nós temos lá internas sobre esse mediatismo que toma conta de algumas peças nossas e acabam personificando operações, né, e não é o padrão que nós gostamos, que nós preferimos. Qual é o procedimento adequado para que se aconteça essa condução? É um pedido do juiz ou é de ofício que a polícia exerce isso? Como é que funciona? A condução coercitiva advém de informações que você vai acumulando sobre os alvos de investigação no transcurso da investigação. Por exemplo, tem alvos que já apresentam esse subterfúgio durante a investigação. Você já sabe que ele não recebe intimações, que ele desvia dos convites para comparecer à polícia, das intimações. Então, nesse sentido, é bom a condução coercitiva, porque você garante que ele não vai se esquivar novamente, utilizando aí subterfúgios legais que hoje ainda existem, para não atender um chamado da justiça, da polícia que seja. Então, a condução coercitiva, hoje ela é utilizada para isso. É óbvio que acaba sendo um instituto mais utilizado, porque não necessariamente você tem que pedir a prisão preventiva ou temporária. É uma exposição negativa. E muitas vezes você precisa de uma informação específica, até simples, ou uma apresentação de documento que a condução coercitiva te dá. Desde que não haja exposição da pessoa que foi conduzida, isso tudo tem que seguir um critério para que não haja também aquela confusão, que a pessoa foi presa, há essa previsão de que pode abalar a conduta da pessoa ou o conhecimento que ela tenha, né, a fama que ela tem. Então, isso tudo é muito ruim, né, se a condução coercitiva é mal utilizada. Então, essa é a nossa preocupação com esse instituto. E não necessariamente precisa de uma autorização do judiciário? Não, a autorização do judiciário, quando do fechamento das operações, é essencial. A avaliação do Poder Judiciário é um critério que nós não podemos abrir mão. Tem que ser uma garantia para o próprio cidadão. Porque e se a polícia errar? Nós não podemos garantir que sempre nós, policiais federais ou policiais civis, vão acertar. E quando envolver questões políticas, em que os próprios agentes públicos estão envolvidos, então nós não podemos dar esse tipo de garantia. Então, nós temos que nos cercar da condição de avaliação do Poder Judiciário para esse tipo de medida também. Hoje, nas operações da Polícia Federal, passam pelo crivo os pedidos de condução coercitiva, assim como os de mandado de prisão preventiva ou temporária, passam pelo crivo do Poder Judiciário. Você acabou de citar a questão do Poder Judiciário, e a gente vive numa época de muitas operações, de muitas prisões, e especificamente aqui no caso da Bahia, a gente tem o Gedel que está preso até hoje, além de outros casos, alvos de operações da Polícia Federal, operações consideradas de sucesso, né? E, em paralelo a isso, o senhor citou que as operações acontecem de uma forma positiva, mas que, no geral, o funcionamento da Polícia Federal não é esse que o brasileiro, né, pela mídia, tem acesso. Então, quais as principais lutas da categoria hoje da Federação para a melhoria do trabalho, da condição de trabalho de vocês hoje? O enxugamento do sistema burocrático dentro da polícia, ele tem que ser feito imediatamente. Nós somos um sistema falido de investigação. Tanto policiais civis quanto federais reconhecem isso. Em alguns crimes
de menor potencial ofensivo, nossa produtividade chega a menos de 4%, o índice de solução de crimes. Então isso é muito pequeno. E o homicídio é a nossa maior referência. Se nós só resolvemos 8%, então, se não houver repetição do assassino, 92% dos assassinos do Brasil estão livres, quer dizer, sequer estão sendo investigados. Então isso é um apontamento grave. E na Polícia Federal, os nossos medidores de sucesso nas investigações também não são perfeitos, porque você encaminha o material para o Ministério Público, que depois vai fazer uma denúncia para o Judiciário. No Judiciário vai haver uma repetição de tudo que você fez na polícia. Então é um sistema por demais burocratizado, privilegia a forma ao invés de privilegiar o conteúdo do que você investiga, demora muito. Então as pessoas que estão sendo investigadas também passam por um processo angustiante, porque no caso de inocência ou de falta de juntada de provas suficientes para acusá-lo, para colocá-lo como autor, ele também vive essa angústia, né? E tem gastos, tem a angústia familiar que ele vive, a vizinhança, os amigos. Então, tudo isso afeta a vida das pessoas. Nós temos obrigação de ter investigações céleres e apresentar um índice de eficiência maior do que nós apresentamos hoje. As operações funcionam porque, quando instala-se uma operação na Polícia Federal, um grupo é destinado exclusivamente para aquela investigação. Sim. O Ministério Público também se envolve diretamente a ponto de receber todo o material que é produzido e já analisar imediatamente e enviar ao Poder Judiciário. Então, isso tudo encurta esse processo. Então, por isso que as operações geram resultados bons. Na Lava Jato, por exemplo, tem um recorde que ela bateu, que é a primeira condenação com 1 ano de investigação. Isso para crimes financeiros, de evasão de divisa, ou que envolvem doleiros, isso é um recorde para nós, porque envolve análise de documentos, né? Você tem que estabelecer um padrão de investigação, que você faça os relatórios policiais de forma consistente, né? Para que não haja erros ali na interpretação ou nos dados que você coletou. Então, a operação propicia isso. Quem dera se todo o processo de investigação nosso, se todas as investigações passassem por um formato como o das operações nossas, seria muito bom. Na sua visão, o trabalho que a Polícia Federal tem desenvolvido, seja em operações ou em ações isoladas, em especial com relação à corrupção, e o resultado que isso tem sido visto via judiciário, com penas aplicadas, mesmo após recurso, ele tem sido condizente? Tem. Quando nós nos empenhamos numa linha de investigação e a equipe nossa fica preservada, blindada de possíveis interferências políticas ou algum tipo de força para minar esse ritmo de investigação, se isso não acontece, nós chegamos a contento. E essa forma de minar o trabalho, ela vem muito pela via econômica, financeira. Você pode restringir os gastos dessa operação, as verbas destinadas a ela. Nós tivemos problema de contingenciamento de verba, né? Houve a previsão orçamentária e durante a execução desses valores que foram orçados no ano anterior, você tem algum tipo de contingenciamento. Então é essencial que nós tenhamos em nossa legislação, assim como há para a saúde e para a educação, você tem que restringir os cortes para a segurança pública. E aí eu não posso falar só da Polícia Federal. Não é justo claro que nós tenhamos restrição para corte na Polícia Federal e as polícias civis e militares continuem sofrendo com contingenciamentos ou a baixa destinação de verbas, né? Então, nós precisamos preocupar com a segurança pública como um todo. É mais justo, as polícias militares são as que primeiro atendem o cidadão nos crimes comuns, no dia a dia, nas cidades. Então, nós precisamos prestigiar isso através de uma proteção em nossa legislação. Não precisa necessariamente mudar a Constituição ou falar de autonomias, não precisa. O que nós precisamos é resguardar um mínimo de valores a serem destinados para a segurança pública no Brasil. Ô Baldanzi, falando em legislação, em Constituição, já passou da hora de uma reforma do Código Penal, processual, está em andamento e até hoje... Está em andamento a discussão do Código de Processo Penal brasileiro. O último é de 1941, quer dizer, atendia a um comando social daquela época. Mas as mudanças que aconteceram foram... E esse modelo foi trazido por Portugal, com o inquérito policial como é hoje, a forma de reduzir a termo, de formalizar tudo que chega à polícia. Então é um imbróglio burocrático enorme. E detalhe, Portugal já abandonou esse sistema. E o Brasil, que Portugal trouxe para cá, lógico, aos moldes do direito alemão, do direito italiano, que influenciaram muito o direito penal e processual brasileiro, processual penal. Então, isso aí nós temos que nos desvencilhar desses ranços históricos, entendeu? A divisão interna na polícia, em vários cargos, também não existe em lugar nenhum do mundo.
né? A figura do indiciamento, por exemplo, é uma forma de expor a pessoa investigada, mas que não tem fruto jurídico nenhum, não tem efeito jurídico na vida de ninguém o indiciamento. Se o Ministério Público não aceita a formulação que foi feita nas polícias, ele pode simplesmente abandonar e não fazer a denúncia. Então, isso tudo tem que ser repensado. E nós estamos em discussão com o PL 8045 de 2010, que é o novo Código de Processo Penal. Já veio do Senado com alguma evolução na parte processual, mas na parte de investigação, que nós chamamos de pré-processual, ainda tem que melhorar muito. E, infelizmente, o relator é um delegado de polícia de Goiás, que já foi presidente de associação. Então, no texto que ele apresentou ontem, você vê o recheio ali de corporativismo. Então, o Brasil tem que participar dessa discussão. Nós temos que transformar as delegacias em locais de apoio ao cidadão, né? Dar celeridade nos procedimentos, dar valor a cada ocorrência que chega, o que não acontece hoje. Hoje são pilhas que se amontoam nas delegacias, em que o delegado tem que usar a seletividade para ver como é que ele vai dar conta daquele recado. E as investigações no Brasil, elas começam muito tempo depois da própria ocorrência. Por quê? A polícia militar vai ao local e ela não pode fazer nada além do que um BO. Ela não pode entrevistar pessoas, iniciar as investigações, fazer apontamentos diversos já no local, e ela tem que encaminhar aquilo para a Polícia Civil, que vai receber muito tempo depois que aconteceu o crime. A Polícia Civil cada vez menos vai ao local do crime. Nós não temos no Brasil a prática de ter os investigadores no local do crime. É sempre a Polícia Militar que aciona o perito. E isso é muito pouco, porque precisa. Em outros países é designada já uma dupla de investigadores ou uma equipe que vai até o local. Se for homicídio, já coleta as informações iniciais ali, ou examinando ali previamente o corpo de delito, ou entrevistando pessoas. No Brasil tudo é papel, primeiro papel, e depois vai começar a investigação. E as equipes da Civil que recebem esse material depois, já perdeu o princípio da oportunidade em várias situações. As testemunhas muitas vezes já esqueceram de algum detalhe importante, o local do crime já foi todo modificado, né? Atrapalha uma perícia depois posterior. Então tudo isso tem que ser repensado. No Brasil, nós temos que primar pelo conteúdo e abandonar essa forma judicialesca, burocratizada. O problema está na raiz. Está na raiz da criação do Brasil. E o formato de investigação criminal, ele é o mesmo que a coroa trouxe em 1808 e começou a aplicar em 1831. Então essas figuras que hoje comandam as nossas polícias são as mesmas lá do Brasil colonial. Nós temos que modernizar. Os outros países passaram por esse processo. Foi longo também para eles, mas eles fizeram nas décadas de 30, 40, 50. E o Brasil, nós já vamos aí com 30 anos de Constituição, né, que pelo ritmo de democratização que ela trouxe, de liberdades, né, de Constituição cidadã, as estruturas nossas de controle, de policiamento, já deveriam estar muito modernizadas para atender o cidadão, para que a gente não fale mais em ditadura, em riscos de voltar a sistemas antigos para garantir a instituições como escola, família, nossa, né, igreja. Então isso tudo ficou muito perdido porque o Estado não se preparou para o tipo de democracia que veio, entendeu? As estruturas têm que estar preparadas para manter as liberdades, para manter os direitos todos em dia, né? Nós hoje, após 30 anos de Constituição, que nós fazemos agora em outubro, a segurança pública no Brasil não foi regulamentada da forma como pensaram os nossos constituintes. Falando em democracia, Constituição, vamos falar em eleição. Para você, a segurança pública vai ser um dos grandes temas de debate dessa eleição fundamental? Desde o ano passado, desse tripé básico que sustenta a sociedade, que é saúde, educação e segurança pública, a segurança pública já tem sido apontada como prioridade, desde o ano passado. Inclusive, em alguns institutos de pesquisa, bateu a saúde. Então, quer dizer, o brasileiro hoje está querendo mais segurança, às vezes, do que educação e a própria saúde. Então, é um apontamento muito importante. Nós, policiais federais, temos recebido muitas manifestações para que os próprios policiais federais se candidatem. E aí, a partir disso, a federação, através de muita discussão com as unidades nos estados, né, são 27 sindicatos que nós congregamos, e compilamos todos esses pedidos, formamos uma frente de pré-candidatos que vieram com várias origens de atuação na vereança, atuação como prefeitos, já como deputados estaduais. Então essa frente agora, ela propõe justamente isso, trazer esse pensamento de honestidade, de ficha limpa, de dignidade para o meio da política. Nós vamos apresentar 30 pré-candidatos, já apresentamos 30 pré-candidatos, aí praticamente um candidato a deputado federal por estado, sim, todos policiais federais, todos ficha limpa.
Aqui na Bahia temos o Anderson Muniz, que é o nosso pré-candidato, que os próprios colegas o nomearam, né, como representante aqui, como candidato à disposição aí para concorrer a essa vaga no Legislativo Federal. E aí, nos outros estados, nós temos feito esse mesmo tipo de construção, convidando para esse debate, colocando o pré-candidato para participar dessas discussões e ver se a gente consegue limpar a política de dentro para fora, né? Fazendo, com a nossa presença, criando referências de honestidade, de ficha limpa e de um trabalho voltado realmente para a sociedade. Vou aproveitar a presença do senhor e aproveitar que está falando de eleições para saber sua opinião sobre ideias de pré-candidatos a presidente dos extremos. A gente tem uma ideia de Bolsonaro de liberar o porte de arma e vamos para a esquerda da descriminalização do porte e uso de maconha. Qual a sua opinião sobre esses dois fatores? Isso envolve a mesma questão que nós fizemos o apontamento. Sobre as armas, é muito simples. O Brasil fez um referendo e o brasileiro optou por manter o direito a ter uma arma caso o cidadão precise. Isso é o que está posto. O nosso estatuto permite isso. Então, eu acho que nós podemos avançar, por exemplo, na análise objetiva da necessidade do cidadão de ter uma arma. Eu, como policial, eu adoraria dizer que o cidadão não precisa comprar arma, porque nós vamos dar conta de defendê-lo. Eu queria muito dizer isso. Mas nós sabemos que a realidade não é essa. A vontade do cidadão de ter arma é para para cobrir uma falha do Estado em relação à segurança dele. Isso eu acho que até de certa forma natural. Agora, é lógico que para ter arma, você precisa passar por critérios objetivos. Você precisa apresentar condições psicológicas para isso, um treinamento, uma capacitação. Você tem que enxergar que a partir do momento que você compra uma arma, a vida sua familiar muda. Quem tem filhos tem que preocupar onde guarda essa arma, onde guarda a munição. Então, a vida do cidadão muda. Mas hoje, o que está estabelecido por lei e confirmado num referendo é que o cidadão brasileiro pode ter arma. De forma alguma, nós vamos defender o porte indiscriminado. Então, hoje você pode comprar uma arma, ter em casa, agora para portá-la na rua, no dia a dia, no dia a dia das grandes cidades, isso aí você precisa de uma condição diferenciada, que é para ter o porte. Nós só precisamos ter critérios objetivos para isso. Né? E aí são vários, tem situações de ameaça, tem situações de assaltos frequentes, no caso de comerciantes, tem a questão rural, os fazendeiros cada vez mais estão sendo assaltados, né, nas fazendas e são regiões muitas vezes distantes, né, que o policiamento não chega lá. Então, como é que você vai dar garantia plena para essa fatia, né, da nossa sociedade? Então, você tem que apresentar esse debate e fazê-lo com muita tranquilidade. Agora, ao mesmo tempo, eu entendo a colocação que o senhor faz, mas ao mesmo tempo a gente percebe que se a gente analisar dados de grandes cidades, por exemplo, a gente percebe que boa parte do número de homicídios é de briga de vizinhos, por exemplo, marido e mulher, crimes assim do dia a dia de pessoas que não têm uma arma e que, porventura, se houver uma flexibilização maior nesse sentido, como é proposto por um dos candidatos pelo Bolsonaro, isso facilitaria o acesso dessa pessoa à arma e, possivelmente, o aumento do número de homicídios. Claro, essa é a primeira preocupação. A segunda preocupação, que é grande e envolve um número grande de casos também, é o do desvio dessas armas. Sim. Então, os criminosos têm muito mais facilidade de furtar armas e vai abastecendo aquele mercado ali do crime para fazer o confronto com as forças do Estado. O que seria um trabalho a mais para a polícia. Isso é um trabalho a mais. Mas aí essa questão das armas e da condição de fiscalização plena sobre isso, o controle sobre a expedição de armas, sobre a concessão de portes e registros, isso tem que ser feito de uma forma muito criteriosa. E cada vez mais que se falar em cumprimento do estatuto, em atendimento ao referendo, você tem que colocar os órgãos de fiscalização para fazer um trabalho mais adequado, mais próximo do cidadão, para que não aconteçam esses casos. Nos Estados Unidos nós temos vários exemplos de crises que um cidadão comum tem, invade uma escola, um shopping, um cinema e atira a esmo. Isso no Brasil acontece em menor quantidade que lá, mas em compensação aqui tem uma guerra diária, porque essas armas, a maioria delas entra pelas fronteiras, sem fiscalização também, porque é uma fronteira muito extensa e que exige um trabalho também especializado ali. E quando chega nos grandes centros, essas armas são desviadas, tomam vários destinos, sim, sem controle. Então, cada vez que você fala em liberação ou concessões, você pensa em estruturar os órgãos de fiscalização. Mesmo problema da liberação da maconha.
nós temos uma atividade constitucional de prevenção e outra de repressão. Os policiais federais analisam os dois lados. Nós participamos de campanhas de educação sobre as drogas, dos males que podem ocorrer, e por outro lado nós fazemos um combate ferrenho aos traficantes, né, tanto na fronteira quanto nas grandes cidades. O ano passado nós batemos o recorde em apreensão, e mesmo assim não chegamos nem perto do ideal para falar que nós fazemos um combate eficiente às drogas no país. Agora, por outro lado, se você fala da liberação, com a estrutura de Estado que nós temos hoje, eu digo nos aspectos de controle e fiscalização, como é que você vai garantir a qualidade de um novo produto que vai circular no mercado e que já circula sem controle nenhum de origem, de fabricação, você não sabe o que tem misturado naquela substância. Então nós vamos ter que adequar o nosso sistema de fiscalização, e aí eu digo de vigilância sanitária. Mas é necessário ampliar o debate para que se chegue nesse ponto. O debate ele tem que ser ampliado e tem que ser para já. Sim. Né? Só que antes desse debate principal, que é muito profícuo e faz parte de convívio social, quando você está falando de relações, você tem que acelerar essa discussão, porque as mudanças sociais são rápidas. Sim. E o direito no Brasil é positivado, então você tem que pegar a realidade social e já transformar, colocar no papel imediato, não pode demorar. Mas para isso nós temos que estruturar. Quem vai fazer a fiscalização desse novo produto que vai ser consumido pelo brasileiro? Ou nós vamos deixar, só porque ele é consumidor de droga, nós vamos deixar ele abandonado também? E o Brasil não consegue fiscalizar nem a carne nem o leite, a qualidade desses dois produtos. Isso está provado em várias operações nossas. Nós já fizemos várias operações sobre a adulteração do nosso leite. Agora você imagina um novo produto que vai ser consumido por um mercado diferenciado, como é que nós vamos controlar a qualidade desse produto? Então tudo isso tem que ser parte do debate, mas eu acho que tem que ser feito de forma rápida. E estruturar o Estado para que faça uma fiscalização adequada, para que se venha a legalização, nós não estejamos condenando o brasileiro ao consumo de mais um produto sem fiscalização, sem controle qualquer. Mas o Congresso está interessado nisso? O Congresso nosso, ele elege prioridades de acordo com os eventos que vão acontecendo. O Brasil não se acostumou ainda a estabelecer políticas permanentes. A cada 4 anos, um governador ou um presidente impõe uma pauta e aí o Congresso todo se volta para ela, as assembleias estaduais e assim também nas prefeituras através das câmaras. Nós temos que inverter essa lógica. Quem leva a demanda social, do contato com o público, é o Legislativo. O Legislativo tem que assumir esse papel. Nós temos visto o Supremo Tribunal Federal legislar em situações que até hoje o Congresso Nacional não fechou questão, como a legalização dos jogos, a legalização das drogas, da maconha principalmente. Então isso é um pacote que reflete a inanição do nosso Congresso. Daí outra vantagem de termos parlamentares voltados para essa questão, mas com conhecimento de causa, sim, trazendo as dificuldades do trabalho e, lógico, levando um quinhão necessário, obrigatório de honestidade para aquele meio. Chega de corrupção, né? Ok, a gente conversou com o Luiz Baldes, ele é presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais. Eu queria agradecer a sua participação aqui, que você deixasse uma mensagem aí para os espectadores do site bocãonews.com.br e uma mensagem em nome da Federação aqui para os baianos. Tá, Joé, deixar um abraço para vocês, deixar a garantia de que nós estamos nos empenhando muito para fazer um trabalho adequado. Temos muitas dificuldades, porque pertencemos ao Poder Executivo, então na questão de manutenção de verbos não somos diferentes. Agora, é cada vez mais perceptível a quantidade de policiais com coragem para fazer esse trabalho que nós nos comprometemos lá no início da carreira. Então, abertos concursos agora, muita gente nos procurando, pedindo informações. Tem uma notícia de que o próximo edital nosso já sai aí na próxima semana ou na seguinte. Calma. Então, vamos convidar os brasileiros de bem, que têm o perfil, a vocação policial, para se unir a nós. Precisamos de todos e precisamos, lógico, dessa proximidade com a sociedade. A Polícia Federal, ela tem um histórico muito interessante, né? Nós desvencilhamos do militarismo, da ditadura. Nós tínhamos setores ligados à repressão, a tudo que tinha de ruim naquela época, e passamos a ser uma polícia democrática, mais próxima do cidadão, trazendo mais esperança e hoje com uma credibilidade muito alta que nos dá uma responsabilidade também de manter e de dar respostas, né? Sem imediatismo, fazendo um trabalho eficiente, preciso e cada vez mais aproximando do cidadão. Para mim, é o maior nível que a polícia pode chegar, é quando o cidadão diz que confia nela. Isso é ótimo. Eu quero muito que todos se aproximem da Federal, ajudem a gente, para que a gente continue com esse nível de confiança e aumente ainda, né? Certamente a população espera que vocês continuem desenvolvendo esse trabalho, em especial de combate à corrupção, que é o que a gente vê todos os dias na TV, que, em suma, é o que traz os grandes problemas para a população.
é a corrupção, né? Se não fosse desvio de tanto dinheiro, acho que o país não estava do jeito que está hoje. É verdade. Nós temos que preocupar quanto à segurança pública, e não é só a polícia que faz segurança pública, o cidadão tem uma participação que é muito maior, muito mais importante. Desde o policial que te atende, guarda municipal, policial militar, que são os primeiros ali no embate diário, até o agente penitenciário que está lá na outra ponta, que é onde desemboca todo o nosso trabalho. Então não adianta nada nós fazermos um trabalho primoroso e abandonarmos o sistema penitenciário. Essa é uma parte importante, um setor importantíssimo, quando a gente quer falar de combate à criminalidade e de ressocialização daqueles que têm condições de voltar, que não tiveram oportunidades. O sistema penitenciário brasileiro hoje está relegado ao abandono. Terceirizar assim é a solução? Eu penso que não. Eu penso que nós temos que viver dois momentos. Um imediato, nós temos uma quantidade enorme de mandado de prisão sem cumprir, nós temos uma quantidade enorme de foragidos, e isso já com os presídios abarrotados. Então, num primeiro momento, eu acho que nós precisamos adequar essa estrutura para ressocializar, construir mais presídios num primeiro momento, e depois dar outra destinação. Depois que nós passarmos por essa fase de tentativa de ressocialização, de mudança do perfil também do sistema penitenciário nosso, nós vamos para um outro processo, que é depois abandonar essa política e já partir para a parte de educação, porque ela já tem que caminhar paralela. Os UPPs no Rio foram o maior exemplo disso. Você não pode tomar providências só de segurança pública. Você tem que aliar a programas de urbanização, a programas de educação, a uma rede de saúde adequada, porque senão, ao longo do tempo, o financiamento daquela estrutura já por si só não vai se sustentar. Você tem que trabalhar paralelamente com educação e com muita força para que, através da educação, complemente o trabalho que a polícia está fazendo. Porque punir sem dar exemplo não adianta nada. Vai acontecer a reincidência, igual acontece no Brasil. Essa noção de impunidade, ela é enorme, né? E ela vem de um resultado ruim da investigação, do Ministério Público que não trabalha próximo, do Judiciário omisso nessas questões e também de um sistema penitenciário que não funciona para ressocializar. Então tudo isso é um pacote que tem que ser feito e precisa ser iniciado agora, mas sem abandonar os outros itens como educação e saúde. Isso é primordial para que caminhe junto e o Brasil melhore nesse sentido. Ok. Obrigado, Luiz Baldens, presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais. E para você que acompanha a gente, voltamos numa próxima entrevista aqui no programa Pauta Livre do Bocão News. Até lá.